Estamos aqui com a Elisiane Santos. A Elisiane é procuradora do trabalho. Há muitos anos ela vem investigando as razões pelas quais no Brasil ainda existe tanta exploração do trabalho infantil, principalmente em relação a crianças negras. Olá, Elisiane, tudo bem com você? Bem-vinda ao nosso Chá com Livros no espaço da FLIS 2020. Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade, né, de fazer o lançamento e divulgar esse livro, essa obra, que é fruto, como você já introduziu aqui, né, de uma pesquisa realizada ao longo de alguns anos e também de muita experiência de trabalho, né, na minha atuação profissional. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada a você por estar aqui e escolher a FLIS para lançar esse livro. É um livro profundo, onde a Elisiane, de fato, trabalhou e pesquisou a respeito desse triste tema. Então, minha pesquisa de mestrado, que deu origem a esse livro, né, que eu estou lançando, ela começa com uma investigação sobre as causas do trabalho infantil no Brasil, né, com foco no trabalho infantil nas ruas. E o elemento principal de questionamento para o início do trabalho, né, a hipótese de trabalho, era a dita cultura do trabalho infantil, né, porque essa é uma questão que normalmente é vista como central nos estudos sobre trabalho infantil, né, nas discussões sobre trabalho infantil, né, eu tenho uma atuação ao longo de 13 anos no enfrentamento ao trabalho infantil e normalmente nas campanhas, na elaboração de políticas, né, o que se visualiza muito é essa análise, esse discurso de que o trabalho infantil é cultural, de que as famílias incentivam, né, as crianças a trabalharem e que existe um desafio no sentido de desconstruir essa cultura, né? E isso foi o que me levou a fazer a pesquisa, né? Mas por que existe essa dita cultura do trabalho infantil no Brasil, né? E eu começo então procurando as causas, a origem desta cultura do trabalho infantil e eu encontro o racismo, né? E no que diz respeito ao trabalho infantil nas ruas, o racismo é estruturante desta forma de trabalho e dessa violação de direitos, né? Isso está ligado a toda a história das infâncias negras no Brasil, né? A infância negra no Brasil, a história da infância negra no Brasil é uma história de trabalho, né? E assim como a nossa história, a história da população negra, né, normalmente é apagada, esta história também ela tem sido apagada, né, das nossas histórias e das nossas análises sobre trabalho infantil. Existe, então, dentro do teu livro, você explora esse tema em relação ao trabalho infantil nas ruas e racismo. O que você diz é que o Estado olhou depois para doutrinar e legitimar idades e olhando sempre a cultura da colonização, né? Trazendo então mais o olhar para aquelas crianças, para evitar o trabalho daquelas crianças que de fato trabalhavam em fábricas, em colônias agrícolas, relacionadas à imigração, né, de italianos, portugueses, alemães, mas o que você está dizendo no teu livro é que o Estado não olhou ou olhou pouco, ou olhou diferente para aquela situação das crianças que desenvolveu os trabalhos que a gente pode chamar de informais. Como é que você faz esse paralelo e de fato essa é uma premissa? Assim, o Estado olhou para um lado e não olhou para o outro? Sim, então, nós tivemos uma dualidade, né, de tratamentos em relação a essa violência, essa violação de direitos que é o trabalho infantil, né? De um lado, esse trabalho de crianças e adolescentes nas fábricas, né, no período industrial, que acontece no Brasil com uma imigração europeia muito forte,
né? Então, isso vem a causar uma comoção social, inclusive, e isso dá origem à legislação trabalhista, ou seja, o enfrentamento ao trabalho infantil, este formal, ele é um dos motivadores, né, uma das motivações principais para que se construísse uma legislação trabalhista. As primeiras legislações nacionais e internacionais, né, são de proteção, de proibição, de abolição dessa exploração da mão de obra infantil, mas, por outro lado, esse trabalho infantil das crianças negras, né, que se intensifica, que já acontece desde o período de escravização negra e no pós-abolição, ele se intensifica, então, nas ruas, né, como uma luta pela própria sobrevivência, ele não é tratado, né, como trabalho infantil, ele é penalizado, porque o Estado aí constrói políticas higienistas através dos códigos de menores, né, onde essas crianças, além de serem vistas como aquelas expressões, né, que nós conhecemos, os menores abandonados, delinquentes, né, menores, depois esses nomes foram se modificando, né, passam a ser menores infratores, né, eles já desde o início do período da Primeira República, né, as políticas que são desenvolvidas são políticas higienistas, de retirada dessas crianças das ruas, ou seja, de não enxergar essas atividades como trabalho, de não efetivação de políticas públicas, né, políticas gerais de acesso a direitos para a população negra e de ausência de proteção, então, dessas crianças e adolescentes, né, no sentido de não só não permitir esse tipo de trabalho, mas reconhecer essa situação também como uma violação de direitos. Então, na verdade, elas são mais uma vez penalizadas, né? E nesse cenário onde se inicia também um processo de encarceramento, né? Vamos dizer assim, já de crianças e adolescentes naquela época para chamado de internação, como medidas, então, repressivas e que legitimavam, inclusive, o trabalho, né? Porque o trabalho era utilizado também como um mecanismo pelo Estado para, entre aspas, correção de comportamentos, né? Então, o Estado legitimava esse trabalho infantil em relação a essas crianças negras, né, que não tinham as suas infâncias asseguradas, então estavam invisíveis ali, tanto como vítimas de trabalho infantil, quanto como crianças sujeitos de direitos, né? Claro que a legislação como um todo teve esse viés, né, em relação às crianças de forma geral, mas o que eu trago como reflexão, principalmente, né, nessa análise do trabalho infantil nas ruas, é que ele se reproduz até os dias atuais, e se nós observarmos o trabalho infantil nas ruas hoje, ele é realizado também, em sua maioria, por meninos negros, né, por meninos que são invisibilizados também como crianças, porque trazem toda essa estigmatização, né, que historicamente vem marcando a nós, população negra, né, e especialmente as crianças negras nas ruas, e que também não estão nos dados oficiais do trabalho infantil. Então, essa é uma questão também em que na pesquisa, e isso está no capítulo 3 do livro, se pode identificar que nos dados do IBGE, da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, pela forma como é realizada essa pesquisa, nós não conseguimos encontrar os dados do trabalho infantil nas ruas. Então, são crianças que estão invisíveis nos dados do trabalho infantil. Do ponto de vista da sociedade, também são crianças invisíveis como crianças, e, em decorrência, estarão e estão invisíveis também nas políticas públicas para enfrentamento ao trabalho infantil. Perfeito, é um dado importante, inclusive porque o Unicef já determinou e lançou a campanha internacionalmente de que 2021 será o ano da eliminação do trabalho infantil, né? Então, essa é a meta do Unicef e dos organismos internacionais. Nesse sentido, quando você traz esse dado, significa dizer que essas crianças são invisíveis ao
ao olhar do Unicef e de qualquer outra pesquisa ou de qualquer outro órgão internacional que queira, de fato, atuar ou ajudar o Estado brasileiro a atuar nesse sentido. E para isso, você provavelmente elencou algumas soluções ou, pelo menos, um olhar para essa situação. O que você traz com relação a possíveis soluções para tirar essas crianças do invisível, né? Para legitimar essas crianças e, de fato, trazer algo que possa representar uma legitimação da situação delas, né? Trazê-las para o olhar visível. Tá. Bom, primeiro em relação às políticas de Estado, né, eu acho que é importante nós pensarmos que essas causas estruturais, né, essa causa estrutural do trabalho infantil nas ruas, aqui apontada, né, que tem essa sustentação, né, nessa base escravocrata, no que nós chamamos de racismo estrutural, ela é fundamental para a compreensão de que as políticas para o enfrentamento ao trabalho infantil, elas não podem estar limitadas meramente a políticas de consciência sobre os prejuízos do trabalho infantil, campanhas de conscientização que são, né, muito importantes, são fundamentais para que as denúncias cheguem, mas dependem de outras políticas, né? Dependem de políticas intersetoriais que analisem esse problema também de forma interseccional, levando em consideração o acesso da população negra a direitos fundamentais, né, que levem em consideração questões de gênero também, porque aí nos dados e nas análises nós vamos identificar que o trabalho infantil hoje ele ocorre, né, em sua maior parte, as famílias são formadas por mulheres que são responsáveis, né, por essas famílias, que são mulheres sozinhas, né, que são mães solos, então que dependem de políticas também. Se nós temos um retrato de que a maior parte desse trabalho infantil realizado por crianças negras, né, nós temos esse retrato que são as mulheres negras e nós temos os outros dados que mostram que as mulheres negras estão na base da pirâmide social, né? Então essas políticas elas precisam ser intersetoriais, né? E ultrapassarem este olhar de que é o trabalho infantil, de que é uma ação específica só para combater, né, essa propalada cultura. Sim. Que nós vimos que nada mais é. Quando nós insistimos na questão da cultura, nós estamos, na verdade, nós seguimos penalizando, né, essas famílias e essas crianças, porque as famílias são vítimas também de todo esse processo, né, desigual, em relação ao acesso a direitos. Então, primeiro, do ponto de vista das políticas, né, governamentais, é importante que se tenha essa análise aprofundada das causas estruturais para enfrentar, então, as consequências e os problemas que nós temos hoje no trabalho infantil, de forma geral.